a pior coisa que você pode fazer na internet, do menino Thomas. Mano, tô pensando em ver se consigo arrumar o contato do maluco pra eu ir lá e. Sei lá, marcar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu. Pra conversar com ele, pra participar lá da taverna, coisa maluca. Eu quero perguntar, como esse desgramado ele consegue tancar o tanto de absurdo que ele vai lá e bota nos vídeos dele? Eu fico puto às vezes nos vídeos longos dele, que esse aqui não é tão longo assim. Que é. Ele coloca os clipes muito grandes no vídeo. Aí fica desconfortável, doido. Na moral. Vamos nessa. Existem várias maneiras de você arruinar a sua própria vida, e Aham. hoje em dia, grande Sim, parte expor seu rosto. Você não devia expor seu rosto na internet. Assim. Meio que já era. A maioria tem o rosto exposto na internet, usa rede social, outro bagulho. Já era. dessas opções Se você tem um filho, e quem tá assistindo aí tem filho, não posta nada da criança na internet, mesmo se for bebê. Não deixa ter rede social, não deixa ter telefone. Porra nenhuma, só deixa ter computador. Só depois dos 15 anos, tá? existem na internet, a primeira coisa que vem na sua cabeça deve ser algo como, sei lá, botar todo o seu dinheiro no tigrinho, baixar também. um vírus que rouba suas informações bancárias, se inscrever no canal Menino Thomas, ou Eita. cair em um golpe, ou algo nesse sentido. Não. Mas nada disso que eu falei é sequer comparável com aquilo que é de Você longe tomar um expose de 1000 graus, mano. a pior coisa que você pode fazer na internet. Ô, louco, vamos ver. Uma coisa que sempre traz consequências na vida real e muitas vezes arruina a vida da pessoa você de soltar forma as que ela não maiores consegue pedradas mais se possíveis? recuperar. Fala logo, porra. Por volta de 2014, um homem parece que não. alemão publicou um vídeo no YouTube fazendo justamente essa coisa. E, consequentemente, a sua vida nunca mais foi a mesma. Nos anos seguintes, ele perdeu a sua casa, perdeu os seus amigos, foi condenado pela justiça. E a sua Sim, ele soltou as maiores pedradas possíveis na internet. Porra, acontece. história se tornou uma das pode mais ser isso. icônicas, fascinantes e perturbadoras de toda a internet. Ok. Olho cru, mão de menor, o que com certeza Tudo isso por se causa encaixa em todos os critérios. de um vídeo. Ah, O meu canal inteiro é basicamente dedicado a essas histórias da internet. as E pedradas. essa história deve ser uma das minhas favoritas, de longe. Meu Deus. Essa é a história completa de uma das maiores lendas da internet. Essa é a história do homem que fez a pior coisa que você pode fazer na internet. Essa é a história de Dragon Lord. É de Lorde? Oh, não. Rainer Winkler nasceu em 2 de agosto de 1989, na pequena cidade de Neustadt an der Aisch. Seu pai Rudolf era um motorista de caminhão e sua mãe Rita era dona de casa. Pouco tempo após o seu nascimento, ele e sua família se mudaram para Altschauerburg, uma pequeníssima vila com uma população de 40 pessoas. Ô, louco. Pouco se sabe sobre a infância do Rainer, mas o pouco que a gente sabe indica que ela não foi ideal. Ele tinha uma dificuldade muito grande de aprender coisas novas e de se socializar com as outras crianças, e consequentemente os pais dele colocaram ele em uma escola para alunos especiais. Tá merda. Depois que ele saiu da escola, ele começou a trabalhar em lugares de firma braçal ou subempregos, mas ele acabou não ficando muito tempo nesses lugares e depois ele simplesmente desistiu de ter um emprego ou uma carreira. Caralho, O maior é sempre o mesmo padrão, hein, mano. Que merda, mano. Que merda. problema que Rainer enfrentou nessa fase inicial da sua vida, O berço do e dragão. talvez até os dias atuais, é o seu baixo intelecto, com testes de QI apontando que Rainer tinha uma pontuação que variava de 85 a 58 de QI, Meu Deus. e sua família provavelmente não É o tinha Jorge, a Cleide média, mano. Que isso. condições para Não é possível, cara. Um país dos primeiros não tem esse nível. enviá-lo para um curso profissionalizante ou uma faculdade. Ele e sua família também não tinham acesso à internet, já que Rudolf acreditava que instalar uma banda larga só iria trazer problemas para a família. Em 2012, Foreshadowing. Rudolf tragicamente faleceu de câncer de próstata.
e Rainer herdou o terreno e a casa da família. Eita. Pouco tempo após a morte de seu pai, Rainer teve um desentendimento com a sua mãe e a sua irmã, levando-as a sair da casa e morar em outro lugar. Não se sabe exatamente o exato motivo da mãe e irmã de Rainer terem saído da casa, com as duas teorias mais prevalentes, sendo que Rainer as expulsou da propriedade ou que as duas não conseguiam morar com ele devido às suas atitudes e pavio curto. Completamente sozinho, Rainer finalmente instalou a internet em sua propriedade e tinha toda a casa para ele mesmo. Aí aproveitou pra fazer merda, é claro. O terreno que ele herdou do pai era enorme. Mano. A casa principal tinha 2 andares. E ainda E ao uma vila lado pequena. dela tinha outra casa, uma cabana e um celeiro que tinha até um cavalo. Mano. Ah, não, cavalo não. Mas o Rainer acabou não cuidando muito bem do terreno do seu pai. Em poucos meses, o telhado da cabana caiu e ele não tinha dinheiro para reparar ela, já que ele não tinha um emprego, se recusava a buscar um emprego e vivia só de auxílio do governo. Além disso, o Rainer nunca fazia faxina na casa dele. E ele também criou o hábito muito estranho de jogar lixo no próprio terreno e deixar lá, tratando meio que a própria casa dele como um lixão. E em poucos anos, a casa dele ficou infestada de vários sacos de lixo e insetos e bagunça, não apenas na parte de fora da casa, mas também dentro. O celeiro da propriedade se tornou um lixão, onde Rainer jogava sacos de lixo. A cabana também se tornou um lixão de céu aberto, onde Rainer jogava sacos de lixo também. E muitos cômodos na sua própria casa também eram reservados apenas para o armazenamento de lixo. O único cômodo que Rainer cuidava, e consequentemente o único habitável, era o seu próprio quarto. E o cavalo acabou morrendo alguns anos depois. A casa dele ficou tão imunda que os vizinhos e os trolls da internet do Rainer passaram a se referir à sua propriedade como Drachenschanze, a Caverna do Dragão. Ah, meu Deus. A primeira coisa que Rainer fez após conseguir acesso à internet foi se juntar a fóruns de heavy metal, o maior hobby e paixão de sua vida. Tanto que as partes habitáveis de sua casa eram repletas de pôsteres de bandas de rock. Só o quarto que é decente. Foram nesses fóruns que ele começou a adotar o nick Drachenlord, ou Dragon Lord. E em 2013, criou seu primeiro canal no YouTube, onde postava vídeos de curiosidades de bandas de rock e onde ostentava sua habilidade de editar efeitos especiais. Pedrada, mano. Incrível. Alles klar. Nossa, doido. O Rainer era uma figura ativa e conhecida em fóruns de heavy metal e black metal, onde acumulou uma considerável quantia de inimigos que odiavam as suas postagens e atitudes na comunidade. Isso porque o Rainer demonstrava ser um narcisista e um mentiroso compulsivo, sempre falando de si mesmo nos fóruns e no YouTube como se fosse um homem talentoso e expert em vários tópicos distintos, mesmo que boa parte do que ele falava eram coisas completamente erradas. Então, sempre que alguém o criticava ou o contrariava de qualquer forma, o Dragon Lord simplesmente xingava essa pessoa e a acusava de ser um hater. Na internet, existem compilações com horas de duração do Dragon Lord só falando mentiras sobre ele mesmo, com a esperança Naldo, mano. de parecer... O cara tem os maiores feitos no Naldo, doido. Essas edições são nostálgicas, essas edições são épicas. Um homem ideal, trabalhador e descolado que viaja por todo o mundo. Tanto que Rainer era frequentemente xingado pelos seus haters de Lügenlord, Lorde das Mentiras. Um dia, um usuário de um fórum de black metal
encontrou o número de telefone da irmã de Rainer Eita. e enviou para ela uma mensagem a ameaçando. Dragon Lord assim, cara? ficou absolutamente revoltado com esse ocorrido e postou um vídeo em seu canal que iria definir toda a sua vida a partir de então. O Ameaçou nome do maluco, né? vídeo era Traut euch kommt zu mir, e nele, Dragon Lord ameaça o troll que ameaçou a sua irmã e fez a pior coisa que você pode fazer na internet. Cai no bait. Ele intencionalmente vazou o seu próprio endereço. Ah, isso é... Não, isso é muita burrice, mano. Muita burrice, na moral, cara. E um corno que nem esse aí que não tinha dinheiro pra se mudar ou fazer qualquer coisa da vida, vai lá e fica fazendo E essas ainda merda. por cima, convidou trolls a irem para sua casa para enfrentá-lo pessoalmente. Mano. Metal, Leute. Ich weiß, dass ein paar Arschlöcher da draußen meinen, ich sei das letzte Arschloch und der letzte Kasper und Drecksack und was weiß ich alles. Ich habe heute einen Aufruf an euch, kleinen miesen Drecksschweine. Irgendeiner, ich weiß es nicht wer, es ist mir auch scheißegal. Ich weiß nicht wer es war. Irgendjemand hat meine Schwester mit einer PC-Computerstimme angerufen und gemeint, pass auf, ich weiß, wo du wohnst. Wer auch immer das war, traut euch, kommt zu mir als Schauerberg 8 in 91448 ins Kirchen. Traut euch, kommt zu mir und legt euch mit mir an. Ich prügel die Scheiße aus euch raus. O cara tá se achando Madara. Esse vídeo repercutiu não apenas entre as pessoas dos fóruns que já odiavam o Dragon Lord, como também furou essa bolha. Chamou a atenção de diversos trolls por toda a internet alemã, e alguns desses trolls realmente foram até a casa de Rainer para xingá-lo e vandalizar a sua casa. Gritos em alemão. Ruf den Müll an! Herr Winkler! Muito burro, Rainer, mano. Ruhe! Ruhe, Rainer, du... Ruhe! Rainer! Rainer, Ruhe! Rainer, Ruhe, beruhig dich doch! Hä? Sag doch, was ist los? Sonst muss doch auch mal Gespräche gehen. Wenn es aus Versehen gegen den Kopf kommt, kann. Meu Deus. Die falsche Bombe! Muito burro, cara. Hey, gibt doch nichts zu machen! Eita! Assim iniciou-se aquilo que ficou conhecido como o Drachen Game, um jogo interativo criado pelos haters do Dragon Lord, cujo o objetivo Encheu o era saco dele. só trollar, avacalhar, sacanear e fazer de tudo de errado com o Rainer, seja na internet ou seja pessoalmente, para então postar esses clipes online. E daí, conforme o tempo, as coisas foram ficando cada vez mais violentas. Os trolls começaram a ir na casa dele, jogando coisas, quebrando vidro, jogando tinta e fazendo vários atos de vandalismo ou de agressão contra o Rainer. O Rainer não respondia a esses trolls de uma forma muito inteligente. Ele sempre ficava muito puto com a mínima provocação e até quebrava as janelas da própria casa em uma tentativa de intimidar os trolls, o que obviamente só encorajava eles a trollar ele ainda mais. Pack den Prügel raus! Jawohl, da ist er! Komm raus, komm! Rainer, komm! Komm raus, Rainer! Muito doente, mano. Was beleidigst du denn jetzt so? Em 2015, Dragon Lord chamou a atenção de um youtuber famoso chamado Alexander Prinz, do canal Der Dunkle Parabelritter.
que viajou até o Dragon Bunker para realizar uma entrevista com o Rainer. E acontece que o Dragon Lord era um grande fã do Alex, e não apenas aceitou fazer a entrevista, Doente, mano. como também o deixou Só falta o fazer cara for lá e trollar ele também. tour de sua casa. O vídeo do tour pela Caverna do Dragão acabou viralizando, alcançando mais de 1,4 milhão de visualizações no YouTube. Cara. Isso resultou em várias pessoas conhecendo o Rainer pela primeira vez, algumas das quais passaram a assistir seus vídeos e Achei que era muito lives, pior. mas também atraiu muito mais trolls e aumentou drasticamente o número de pessoas participando do Drahen Game, muitas das quais foram visitar a casa do Rainer. Aqui também eu acho que é uma parte boa para eu deixar uma coisa muito clara sobre mim. Eu não apoio trollagens nesse nível. Eu acho que trollagem é uma coisa por si só muito boa e engraçada, mas existe um certo ponto onde ela fica longe demais. Enfim, eu sei que eu não preciso falar isso, mas só pra ficar claro, né? Du feige Sau! Was anderes hast du nicht drauf! Kannst du hierher kommen und mir auf die Eier gehen, Alter! Und darüber auch noch lachen? Dummheit! Rainer, Ruhe! Oh nein, der macht wirklich. Ey, ja klar macht er das wirklich. Das ist meiner, ne? Mano, Oh shit. Soundklettern! Wollt ihr meinen Scheißschlauch kaputt machen? Komm her, dann reißt dir den imagina Scheiß se um corno desse estivesse armado também. Não ia pipocar esses malucos. Dann schauen wir mal, ob du darüber noch lachen kannst, du Hurensohn! Und weiter? Und weiter! Du bist ein Wichser! Ein hornloses Arschloch! Die wird böser! Heil, Digga! Ich bin nicht der Junge! Warum zuckst du so? Oh! Para os trolls, isso ainda não era o Você tá suficiente. doido, mano. E um grupo deles começou a disparar fogos de artifício Mano! Que isso? contra o Nunca vou Drahen entender esse Shanza. povo. Não, os caras desses doentes, mano. fogos foi acendido O cara enquanto quer o Dragon perturbar os malucos que tem problema mental Lord dele. estava ao vivo, e o barulho alto fez Rainer acidentalmente defecar em suas calças. Ah! Pelo amor de Deus, cara. Meu Deus, cara. Ich muss mal schnell aufs Klo. Mano, não. O Rainer tentou chamar a polícia várias vezes para lidar com os trolls, mas a polícia Não do nunca nada. ajudava ele. Isso não se dá apenas por incompetência da polícia, mas também pelas próprias ações do Rainer. Cria do Mofo mandou R$10. Quer vídeo? Então tome. Pelo amor de Deus, cara, que você mandou, criado mofo. Suzukini mandou R$5. Opa, o Salve, Suzukini, ó. salve Hidari e Gaiping. Ah, tá. Tudo bom É com da live vocês? passada. Esse bagulho Ah, da tá IA vendo. é MT bom. O ruim é o valor da RAM. Isso que é foda. Suzukini mandou R$5. Opa. Salve, salve Hidari e Gaiping. Tudo bom? Um alerta. Mano, o que foi que você mandou aqui, ô criado mofo? Depois eu vou ter que fazer um corte aqui na porra do vídeo. Beleza? A casa que ele morava era uma vila Valeu isolada aí, ô numa criado zona mofo. rural, então a delegacia Depois que dá alguma merda? Não, depois que dá alguma merda. Provavelmente esse maluco aqui, ele foi internado ou ele foi de Vasco uma hora. mais próxima era bem Mano, longe. que você mandou aqui. O Rainer também era muito rude e se recusava a cooperar com os policiais. E quando Vacilão. os policiais falaram pro Rainer pra ele parar de provocar esses trolls, ele ignorou as recomendações deles completamente e voltou a fazer vídeos na internet convidando mais trolls pra ir na casa dele. Tipo, o cara, ele literalmente Chamar a fazia atenção, pô. vídeos e lives convidando trolls Chamar a pra atenção. enfrentar ele, mano a mano, pra vir aqui, essas coisas. E os policiais, as autoridades, eventualmente desistiram de ajudar ele. Sem a ajuda da polícia, ele decidiu que não poderia vencer a guerra contra os trolls permanecendo apenas na defensiva.
O Dragon Lord passou a patrulhar sua vila com um pedaço de madeira, procurando por trolls. E em uma ocasião, Ah, eu tô atacou falando o aí, ó. Aí, ó, a merda. carro de um casal aleatório ao acreditar que eles eram haters da internet, sendo que eles nem sabiam quem ele era e por que ele tinha batido no carro deles. Quando haters realmente apareciam na Caverna do Dragão, Rainer passou a revidar com uma mangueira. Mas enquanto essa guerra do Dragon Lord versus Trolls ainda estava acontecendo, ele fez um vídeo anunciando que estava vendendo pôsteres autografados por ele. Quê? E convidou os seus fãs para irem à sua casa Não, para cara, esse maluco comprá-los. é idiota Então demais, vários cara. trolls simplesmente se passaram por fãs só para conseguirem chegar perto dele e avacalhar mais ainda. Embora o Drahen Game tenha ficado famoso na internet alemã pelas visitas e as peregrinações de trolls de todo o país até a Caverna do Dragão, Meu Deus. as trollagens online contra o Rainer ainda eram frequentes. A tática mais eficiente dos haters contra o Rainer eram as chamadas Peren, um termo para se referir às namoradas falsas do Dragon Lord. Os trolls simplesmente criavam várias contas falsas fingindo serem mulheres interessadas em namorar o Rainer, e ele quase sempre acreditava, enviando mensagens e fotos pessoais para essas contas dos trolls. Mano, Um dia, o Rainer Patético. começou a mostrar em suas lives uma mulher que era supostamente a sua nova namorada. Ao contrário das outras, ela realmente era uma mulher. Aparecia com uma webcam e um microfone e tudo, e parecia que ele finalmente tinha encontrado o amor de sua vida. não. Uma certa noite, Dragon Lord convidou ela para uma live mais uma vez, e fez a ela uma proposta de casamento ao Como tanca, Vivo. mano. Como tanca. Viele haben ja gedacht, dass viele haben ja schon erraten, was ich fragen will, und es ist einfach im Prinzip ganz einfach. Ich sehe das momentan halt als extrem großen Liebesbeweis von meiner Süßen, von meiner Erdbeere. Also im Prinzip will ich dich hier live fragen, ob du mich heiraten willst. Nicht unbedingt der romantischste Antrag, aber ja. Meu Deus, cara. Não tancou, Oh mano. Mann. Ist das dein Ernst? Ja, schon. Tchon. Que isso, cara. Und ich sollte jetzt eine Antwort drauf geben? Prinzipiell hast du es ja schon getan. E Priscila, você já respondeu. Jetzt ist nur die Frage, ob du dazu stehst. Aí é foda, mano. Que isso. Mano, Okay. Also Rainer, du bist echt ein ganz besonderer Mensch. Und mit besonders e com especial. meine ich, Por favor. du bist der fetteste, Ah, meu Deus, cara. dümmste Idiot, den Pedrada. ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Que isso, cara. Mogado. Não sobra nada. A vida amorosa de Dragon Lord era o único aspecto de sua vida em que ele admitia ter um problema. Em suas lives, ele sempre afirmava ser inteligente, forte, bem-sucedido, e Bem que todos sucedido os que isso. haters tinham inveja dele, mas quando o assunto era relacionamentos, ele realmente demonstrava humildade e frustração com o fato de não ter uma namorada. Ele expressava essa frustração não apenas em suas lives, mas também em suas fanfics. Mano, Rainer chegou a postar diversas histórias eróticas envolvendo que merda é ele essa? tendo relações com alguma mulher, com quase todas essas histórias contendo material envolvendo estudo ou relações com indivíduos entre 4 e 17 anos de idade. E criou Que? um canal em um site adulto,
onde publicou vídeos dele tendo relações com bonecas infláveis e inserindo objetos em seu traseiro. Ô, véi. Alguém extermina esse maluco, na moral dele. Alguém, pelo amor de Deus, elimina esse maluco da face da terra. Me dá vontade de só olho e lamento. Em 2016, Meu Deus, cara. a Caverna do Dragão ficou sem luz. Rainer olhou para fora de casa e viu nada além da escuridão e mais um troll no seu portão. Naquele momento, ele já sabia o que tinha acontecido. Aquele troll deve ter cortado a luz da sua casa. Então, Dragon Lord avançou contra ele, mas foi forçado a voltar para dentro de casa após o hater bater em seu braço com um pedaço de metal. Logo, Rainer descobriu que a luz não caiu, pois o troll sabotou algum poste da sua rua, apesar deles muito bem serem capazes de ter feito isso, mas sim porque Dragon Lord simplesmente esqueceu de pagar a conta de luz durante vários meses seguidos, acumulando mais de 15... Você tá me lembrando o Christian. Cara, eu sempre... A história do Christian, mas é sempre os bagulho meio perturbador. Eu não me lembro de muito tempo. Acho que eu já até vi um vídeo antigo do menino Thomas, ele fez um vídeo. Em conta de luz, o equivalente de 95 mil reais. Cara. O auxílio do governo estava longe de ser o suficiente para pagar essa dívida, e ele não tinha mais o dinheiro de donates de lives, já que ele dependia do seu computador para fazer essas lives. Felizmente, ele ainda tinha um celular e acesso à internet, e fez um vídeo onde anuncia uma vaquinha de 15 mil euros para pagar a sua conta de luz. Depois, ele aumentou a meta da vaquinha para 25 mil, dizendo que precisava de mais 10 mil euros para melhorar a sua internet, melhorar a segurança do Drachenschanze, consertar o telhado da sua cabana, transformar a cabana em uma tenda para vender seus pôsteres autografados e comprar um PC gamer. Infelizmente para Rainer, a vaquinha não acumulou os 25 mil euros e ele foi forçado a elaborar outro plano para pagar a sua conta de luz. Dessa vez, ele começou a spamar mensagens no Twitter pedindo ajuda de youtubers famosos da Alemanha, incluindo um homem conhecido como iBlali. Apesar de Dragon Lord ter até se empenhado para criar várias contas falsas para impulsionar os seus posts e o defender nas respostas de cada tweet, nenhum desses youtubers chegou a sequer reconhecer a existência de Rainer, com exceção de iBlali, que ao ser questionado por um fã sobre o Dragon Lord em uma de suas lives, iBlali disse que não sabia muito bem quem ele era, mas que ele parecia arrogante. Dragon Lord viu esse clipe e sofreu com uma mistura de fúria e tristeza, já que iBlali era um de seus ídolos. Contudo, ele não desistiu e elaborou um novo plano. Esse plano é infalível. Dessa vez, Dragon Lord planejou uma viagem até a cidade que iBlali morava, Colônia, para falar com ele em pessoa e pedir para participar de um dos desafios do seu canal, acreditando que se ele conseguisse um collab com iBlali, isso iria ajudar a sua situação financeira e trazer fama para o seu canal, e assim ele poderia pagar a conta de luz. Pela primeira vez em anos, o dragão saiu da caverna e iniciou uma viagem de carro de Alt-Schalberg até Colônia, passando por vários hotéis no caminho, onde foi stalkeado por trolls que atualizavam sua localização atual na internet, pediram pizzas para o seu quarto, vandalizaram o seu carro e fizeram aglomerações em volta dos hotéis que ele se hospedava. Após uma longa viagem, Dragon Lord finalmente chegou em Colônia, apenas para descobrir que iBlali tinha saído do país para visitar o Japão. Vacilão. Rainer ficou extremamente raivoso com isso e fez uma série de tweets chamando iBlali de covarde e que ele tinha saído da Alemanha apenas para fugir dele. Ao retornar ao Drachenschanze depois dessa longa viagem, Rainer é mais uma vez provocado por um troll no portão de sua casa. Talvez por conta de toda a sua raiva acumulada após o fracasso de sua viagem até Colônia,
Rainer avança contra o Troll e parte para a agressão física contra ele, mas acaba perdendo um de seus dentes após um soco do hater. Claro, né? Após esse evento, Dragonlord fez um vídeo falando do ocorrido, onde culpa a Iblali por ter perdido seu dente. Felizmente, ele conseguiu restabelecer a luz no Drachenschanze após pagar um novo plano de energia pré-paga. Mas Pré-paga. a sua situação de vida não Tem muita melhorou falta que nada. fazer. Só voltou para estaca É zero. muita doença na cabeça dele. Outra coisa que foi ficando pior conforme o tempo era o estado do Drachenschanze, que de alguma forma foi ficando cada vez mais sujo e com uma estética pós-apocalíptica. Dragonlord já tinha se tornado um meme eterno da internet Meu alemã, Deus. com vários memes e até videogames sendo criados em volta da sua pessoa, com o mais icônico desses jogos sendo o tal Drachenlord Isolation, um jogo de terror onde você deve escapar de uma réplica 1 por 1 do Drachenschanze, enquanto o Dragonlord lhe persegue dentro da casa. Meu Deus, cara. Trolls também começaram a espalhar imagens de Rainer pela internet toda vez que acontecia uma tragédia ou um tiroteio, afirmando que ele era o responsável pelo atentado. Que isso? Isso realmente chegou a enganar diversos jornais internacionais, que noticiaram Rainer Winkler como o responsável por diversos ataques pelo mundo. Caralho, doido. Sosyal medyada saldırgana ait olduğu öne sürülen fotoğraflar A da resenha passou dos limites, cara. Não tem como. A resenha passou dos limites. yayınlandı. Evet, o fotoğraflardan bir tanesi şu an ekranlarınıza geliyor. İddiaya göre o saldırıdan kısa süre önce internette manifesto yayınladı. Hatırlayın, Yeni Zelanda saldırganı da. В общей сложности попали больше 30 человек. Этот расстрел устроил 18-летний гражданин Германии иранского происхождения. Вот предположительно его первое фото. Минувшей ночью полиция взяла штурмом его квартиру в центре города. Задержан отец преступника, его сейчас допрашивают. В полиции говорят, что мотивы преступления совершенно неясные. Но почему же тогда стрелок в момент расправы выкрикивал странную... Em 2018, os haters elaboraram um plano para realizar a maior trollagem da história do Drachen Game até então. Na Alemanha, existe um festival chamado Schanzenfest, que é conhecido por suas conexões com a extrema esquerda e por quase sempre resultar em caos e vandalismo. Nesse festival, é comum que as pessoas pichem as ruas, invadam lojas, ataquem policiais, e muitas pessoas são presas ou feridas todo ano por causa desse festival. Os Trolls então iniciaram uma grande campanha e várias postagens pela internet anunciando que o Schanzenfest de 2018 iria ocorrer justamente na pequena vila de Alt-Schauerburg e no endereço de Rainer. Os Trolls até fizeram trailers para o evento, assim como camisetas promovendo o festival, que eles então venderam e de esquerda ainda, mano. Distribuíram pela internet. Em agosto daquele ano, centenas de pessoas apareceram na vila de Alt-Schauerburg e começaram a festejar na frente da casa de Rainer. Geralmente, sempre que tem um Schanzenfest, a polícia local é imediatamente acionada para lidar com a multidão, mas a vila de Alt-Schauerburg era minúscula e o distrito dela nunca tinha lidado com algo assim, forçando as autoridades a pedirem reforços de policiais de outros distritos próximos. Quando os policiais chegaram no festival, eles criaram uma barreira para proteger a casa de Rainer, que estava fazendo um churrasco enquanto tudo isso acontecia. Como de costume no Schanzenfest, as pessoas do festival logo começaram a brigar com a polícia, que respondeu prendendo alguns indivíduos e jogando gás lacrimogênio contra a multidão. E em retaliação, a multidão começou a tocar o terror na vila de Alt-Schauerburg, vandalizando várias casas, estabelecimentos e até tentaram incendiar a floresta próxima. A multidão só se acalmou após vários dias de confrontos com a polícia, assim finalmente marcando o fim do Schanzenfest. Esse evento ganhou destaque na manchete de vários jornais por toda a Alemanha, e Dragonlord novamente viralizou e voltou aos holofotes do público.
Rainer acreditava Falem que mal, mas falem de mim, a definição do maluco. aí. essa atenção seria algo bom pra ele, e que receberia ficou simpatia mais do magro, né? público, e que suas lives receberiam fardos donates com essa nova audiência. Não. A realidade é que isso só piorou a situação do Rainer, já que mais pessoas foram expostas ao Drahen Tá louco, Game, mano, que e isso? a quantidade de trolls visitando a sua casa só aumentou. Ele jogou um machado? Willst du uns nachrennen? Nicht der schöne Rollator! Alles klar. Ihr habt doch keine Ahnung, wie das ist, ihr Wichser! Ihr habt doch keine Ahnung, Alter! Hör doch einfach auf. Ich wünsche euch einen verfickten Tag in meinem Leben, Alter! Einen! Keine Stunde würdet ihr überleben! Ihr asozialer Wichser! Rainer, bist du jetzt immer noch unbesiegt? Als Mann, du Wichser! Também, como é de se imaginar, os vizinhos de Rainer absolutamente o odiavam. Obviamente. Lembrando, estamos falando de uma vila, numa Pequena. zona rural, com uma população de 40 pessoas. Que isso, A cara. vila era muito Como que não fizeram? Como que não juntaram pra expulsar o maluco ou fazer coisa pior com ele, cara? pequena. E as pessoas que moram em um lugar assim são aquelas que buscam uma vida tranquila Passa. ou têm alguma conexão emocional com o lugar. E para os aldeões da vila, Rainer estava arruinando tudo isso e Com destruindo certeza, mano. a Esse maluco nem deveria comunidade. tratar mais aí. Em 2 de agosto de 2019, Dragonlord estava completando 30 anos de idade. Ele não passou esse dia especial com a família, já que ela tinha se distanciado dele. E ele não passou esse dia com seus amigos, pois todos o deixaram. Ele tinha amigos ainda. Ele não passou esse dia com a sua esposa, pois nunca teve uma. Ô, louco. Ele simplesmente abriu uma live para passar esse aniversário com os seus, entre aspas, fãs, que não existiam de fato. E eram apenas haters e trolls em seu chat, o xingando e spamando suásticas com a esperança de derrubar o seu canal. Que isso. Nesse dia que devia Se bem que não tem suástica de emoji. Existe... Quer dizer, não existe a suástica nada, só tem a suástica lá, botista. ser especial, E como assim você pode Rainer tomar banho por estava causa disso, sozinho. pô? E enquanto ele estava ao vivo nessa live de aniversário, mais um troll começou a provocar ele em seu portão mais uma Meu vez. Deus, cara, que E mulher de Rainer merda. simplesmente tem um surto e começa a chorar. Não dá nem pra sentir pena desse maluco aqui, dá pra se sentir desgosto. Was tue ich jemandem weh? Keiner von euch hätte die Stärke, die ich brauche. Keiner würde es nur einen Tag, geschweige denn 6 beschissene Jahre aushalten. Und doch wollte nichts anderes als mich zerbrechen sehen. Sag euch, das wird nie passieren. Halt deine Fresse! Só é deprimente, pois é. Jeder, der sich fragt, warum ich nicht aufhöre, das ist es wert. Weil jeder andere, der so angegriffen wird, dadurch sieht, dass man es kann. Ich werde mich niemals besiegen! Ihr habt's da drauf! Ihr seid nichts! Außer Scheiße! Ich hab keine Ahnung, wie schwer es ist, es durchzuhalten. Que isso, cara. Vencer ele no X1? Porra, meio difícil você não vencer ele no X1, mano. Foda que ele é gordo, mano. A vida de Dragonlord ficaria ainda pior a Eu ia partir desse amortecer os momento. golpes. Acontece que durante os seus anos na internet, Rainer foi acumulando várias acusações criminosas e processos na justiça. Algumas de suas acusações incluem
ter agredido seus trolls em diversas ocasiões, Ué, ter disparado um spray de pimenta contra um troll, dever milhares de euros em impostos que ele se recusava a pagar, e beijo. além disso, Rainer fazia streams na internet sem ter uma licença de broadcasting. Quê? Uma permissão do governo da Alemanha que é necessária para fazer conteúdo na internet, caso Mano, as suas vai se ferrar, lives mano. Que país maldito, mano. tenham 500 ou mais Ganhar mais telespectadores sangrando. Com certeza, mano. simultâneos. Devido a tudo isso, Rainer foi condenado a 2 anos de liberdade condicional e alguns meses de serviço comunitário. Qual a diferença? Contudo, ele não foi capaz de prosseguir com seu serviço comunitário, pois todas as firmas de serviço comunitário da sua região se recusavam a aderir ele, acreditando que seriam alvos de trolls caso o fizessem. Então, Rainer meio que se safou completamente e não teria problemas com a lei, Mano, desde que olha ele isso. não cometesse nenhum crime enquanto estava em liberdade condicional. Alguns meses depois, Rainer cometeu uma série de crimes enquanto estava em liberdade condicional, ao voltar a agredir trolls em seu portão e ofender um grupo de Lá não policiais existe legítima defesa, né? Lá, E é claro ele que não, né? País tomado como aquele. mesmo tinha chamado para sua residência. Agora, Dragonlord estava em uma situação extremamente perigosa, pois na Alemanha, geralmente, qualquer um que é condenado por qualquer crime, enquanto já está em liberdade condicional, vai direto para a cadeia. E Rainer agora tinha que provar a sua inocência perante uma corte ou ser encarcerado. Antes Esse de ponto é a melhor coisa que poderia ter continuar, acontecido com ele. eu devo agradecer os membros do meu canal, em especial Tá acabando, os querido, calma donos aí. dos campos de arroz, cujas doações generosas permitem que o meu canal continue ativo, mesmo diante as nuvens de gafanhotos em Phnom Penh. Eu também peço que você se inscreva no meu canal e, enfim, muito obrigado por todo o apoio e de volta ao vídeo. Em 2021, Dragonlord foi julgado em frente de um juiz. E no julgamento decidiu vestir uma camisa suja e rasgada do Slipknot, que era pequena demais pra ele e deixava a parte inferior de Farmando toda hora que ele conseguia, mano. Que isso? sua pança exposta. Ele não conseguiu provar a sua inocência, mas no fim do julgamento, o juiz propôs um acordo extremamente generoso. Rainer seria completamente inocentado de todos os seus crimes e receberia um curso de TI bancado pelo governo da Alemanha para que ele pudesse arrumar um emprego, mas em troca, ele teria que se mudar de Alt-Schalburg e parar de fazer lives na internet, já que o juiz acreditava que essas eram as fontes de seu problema. Obviamente. Rainer recusou o acordo. Nossa, que doente, mano. Acreditando que a sua carreira na internet lhe faria um homem rico no futuro. Então, Rainer foi condenado a 2 anos na cadeia. Porém, a história de Dragonlord não termina aqui. Na Alemanha, após uma pessoa ser condenada, ela não pode ser encarcerada até que todos os apelos e recursos da defesa sejam respondidos. Então Rainer tinha mais Mano, uma o país é um país muito liberal. Vai se ferrar, doido. Que país de merda, mano. Puta que chance de pariu. liberdade. Em 2022, Dragonlord respondeu perante um juiz pela última vez nesse processo, e caso os recursos de sua defesa falhassem, ele seria enfim preso. O julgamento de Dragonlord se tornou o principal evento de toda a internet alemã, com centenas de pessoas do lado de fora da corte festejando, E maluco bebendo doente, cerveja e atrapalhando o julgamento. Uma das testemunhas que ia prestar depoimento contra o Dragonlord, após ele ter disparado spray de pimenta contra ele, inclusive bebeu uma garrafa de cerveja inteira antes de entrar na corte, o que resultou em seu depoimento sendo desconsiderado. Alguns minutos depois disso, e enquanto o julgamento ainda estava rolando, esse mesmo homem saiu da corte, brigou com a polícia no local Mano. e acabou sendo preso. Isso ajudou imensamente na defesa de Rainer, apesar de literalmente existir evidência em vídeo dele atacando aquele cara com spray de pimenta. Por fim, Dragonlord foi condenado a 1 ano país de merda, mano. liberdade condicional. Que país de merda, Em outras na moral, palavras, cara. Rainer se safou novamente. Mas depois disso,
ele não voltou para sua casa, pois havia a vendido. Em 2022, Rainer oficialmente anunciou que vendeu o Drachenschanze. O comprador foi o próprio governo do distrito que ele morava, que adquiriu o terreno dele com a condição que Dragonlord se mudasse para longe de Alt-Schalberg, e assim a vila novamente teria paz. O curioso é que o governo comprou o Drachenschanze por 70 mil euros. Um preço muito baixo, considerando que, mesmo com o estado terrível da propriedade, ainda se tratava de um terreno enorme e uma localização boa, com várias estruturas dentro e tudo. E tipo, o Rainer poderia muito bem ter vendido aquilo por o dobro ou triplo desse valor. Então, em outras palavras, ele foi roubado. O próprio governo da Alemanha levou vantagem em cima do Dragonlord. Como o terreno foi comprado com o único propósito de expulsar o Dragonlord da vila, e a mera presença do Drachenschanze poderia continuar a atrair peregrinos, o governo local decidiu demolir a Caverna do Dragão. Ao invés de usar os 70 mil euros para alugar ou comprar um lugar novo, Rainer gastou quase tudo comprando uma caminhonete Ford Ranger azul, com o intuito de morar na caminhonete e iniciar uma grande viagem por toda a Alemanha, onde iria fazer conteúdo na internet sobre essa aventura e, em teoria, ele poderia despistar os trolls, já que ele não teria mais um endereço fixo. O plano do Rainer não funcionou por dois motivos. Primeiro, uma caminhonete Ford Ranger azul se destaca muito no meio de vários carros. E no fim, os trolls do Dragonlord conseguiam rastrear e stalkear ele em tempo real por toda a Alemanha. Idiota, mano. Que idiota, pelo amor de Deus. Mano, deplorável, deplorável. Olha isso, cara. Segundo, e o principal, o Rainer esqueceu de renovar a licença de motorista dele. Então ele não conseguia mais dirigir o carro e foi forçado a vender. Com o dinheiro que ainda lhe restava, ele alugou um pequeno apartamento onde era perturbado por trolls e acabou se mudando para outro apartamento em outra cidade. Então foi atormentado por trolls de novo e teve que se mudar para outro lugar. E isso se repetiu várias vezes. Em 2024, Rainer começou a morar de favor em um apartamento no leste da Alemanha, cujo dono é um homem acusado de fazer lavagem de dinheiro de cartões clonados com lives no TikTok. Cara. E também era Tem gente que não devia estar na internet. Pessoas com problemas mentais não deviam estar na internet, caralho. Ao partido, ou seja, a maior parte da internet. Do Nacional Democrático da Alemanha. É claro. Um partido neonazista. É claro. 2024 também foi o ano que Rainer sofreu mais uma acusação criminosa. Dessa vez, mais grave que todas as outras. Eu não posso dizer com absoluta certeza se isso é verdade ou não, pois até agora não houve nenhum julgamento e as investigações ainda estão em andamento. Mas Rainer foi acusado de ter tocado inapropriadamente em uma criança de 3 anos. Puta que pariu, mano. Que merda. É claro. Após essas acusações, Rainer se mudou do apartamento do clonador de cartão e começou a alugar outro lugar, que então foi perturbado por trolls, daí teve que se mudar de novo. E efetivamente reiniciando esse ciclo. Esse cara tem resiliência, hein? Pelo amor de Deus, mano. Ou é muito idiota ou tem muita resiliência. Esse período também é marcado por uma grande escassez de lives e conteúdo do Dragonlord. No passado, era comum o Rainer ficar várias semanas sem postar conteúdo. Geralmente inventando desculpas esfarrapadas pra justificar o hiato. Como a vez que ele afirmou ter parado de fazer lives. Já era o padrão, já. Tava seguindo o padrão. Pois estava doente com sarapintose, uma doença fictícia do universo Harry Potter.
Mas em 2025, essa escassez de conteúdo é maior do que até nos piores hiatos de antigamente, o que é algo muito bom para Rainer, pois, como dito antes, eram as suas lives e comentários na internet que atraíam os trolls. Dito isso, também em 2025, Dragonlord criou seu próprio servidor de Discord, que já foi hackeado e derrubado diversas vezes. Não aprende, Nesse né, servidor, Aprende. Rainer anunciou a fundação da sua própria religião e seita religiosa. Nessa nova fé, Rainer prega que elfos, gnomos e seres da floresta existem na vida real, Ok. assim como outros dogmas de religiões pagãs e nórdicas, Mosqueiro, ele e é o... também que a idade de consentimento deve ser mais baixa. Mano, Hoje em dia, Rainer passa todos os seus dias apenas em um servidor de Discord, pregando a sua nova religião e conversando com Insalubre. trolls disfarçados de seguidores. insalubre, mano. Insalubre. A sua saúde mental está em Pessoas- seu pior estado até Pessoas então, com e problemas, seu hobby por heavy problemas metal mentais. foi substituído Sim, pelo sim. simples desejo de apodrecer Acesso. em um quarto escuro. Acesso à internet. Na moral, cara. Isso é até pro próprio bem da pessoa e da família dela, cara. Pelo amor de Deus, cara. Que merda, mano. E aí, Pearl, deficiente mental, arrogante, mentiroso ou a pessoa que viaja milhares de quilômetros pra sacanear um cara desses? Eu nem sei mais dizer, cara. Eu nem sei mais dizer. Não importa o quão cuzão o cara era. Passou dos limites pra caralho. O troll é uma desgraça. O cara é o blusão alemão. Não, eu acho que pegaram mais pesado com esse maluco que com o blusão ainda. Bem que tentaram tacar fogo com ele dentro da casa, né? Mas beleza. Vem pegar a rua Marina, o número 37, pastor Tupirani. Não, mas o pastor Tupirani, ele pode fazer isso. Caso que ele, primeiro, ele mora no Rio de Janeiro. É mais difícil. Segundo, ele mora numa comunidade. Que é basicamente o Rio de Janeiro. Mas ele mora numa comunidade que lá ele é respeitado. E terceiro, ele é foda. Então não tem muita coisa que pode acontecer com ele. Não sei dizer se esses trolls são piores que os do Christian. Mano, tem um corte aqui do Cross falando de um cara que é um Christian brasileiro, mano. Que isso? As gracinhas de ficar perturbando um doido acabam quando ele se torna um doido armado. Pois é.